Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Eu sou Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a recuperar a coragem, destravar sua vida em apenas 21 dias. Que bom que você está aqui para mais uma live da Blindagem Emocional e hoje um tema extremamente pedido. Como parar de sofrer por quem não te dá valor? Como que eu paro de sofrer por pessoas que não me valorizam? Será que esse é o seu caso? Será que você precisa saber como? Qual é a melhor maneira de não sofrer por quem não te dá valor? É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Deixa eu dar um bom dia para quem já está aqui comigo para mais uma live da Blindagem Emocional. Egli Gomes, seja muito bem-vinda. Silvana Godoy, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda. A Damurad também por aqui, bom dia. O Fábio Celeri, bom dia, Fábio. A Ana, seja muito bem-vinda, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. Camila Reis, bom dia também para você. A Elisete _GS também por aqui. A Simone Barbalho, tudo bom, Simone? Seja muito bem-vinda. O Branca Leone, seja muito bem-vindo. Que bom que você está por aqui. Roseli Marinho também, integrante da comunidade Coragem, por aqui também. Ana Lúcia Garcia, integrante da comunidade Coragem, bom dia. A Célia Dias. Célia Dias, seja muito bem-vinda. Meu amigo Fábio Ribeiro, grande Fábio, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui. A Elisa Afonso também chegando por aqui. Kátia 4403, já se identificou, né, Kátia? Já se identificou com o nosso tema de hoje, que bom. Então fica aqui comigo. Seja bem-vinda. A Silume também por aqui. A Nicole Pri, bom dia. A Rose 416. A Ana, quando minha mãe fala assim, é briga na certa. Nome completo, né? Quando a gente chama criança pelo nome completo, é porque vem bronca por aí. Val Rodrigues, tudo bom, Val? Seja muito bem-vinda. A gente vai falar daqui a pouquinho como parar de sofrer por quem não te dá valor. Mas para a gente começar, claro, vamos à nossa reflexão do dia. Aquela reflexão que é importante para a gente ajustar a mentalidade. Dá uma olhadinha, veja se faz sentido para você. Olha só, depois da primeira mentira, toda verdade se torna dúvida. E essa reflexão tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Então presta muita atenção. Essa reflexão ela está totalmente conectada com o que a gente vai falar hoje aqui. Depois da primeira mentira, toda verdade se torna dúvida. E existem algumas evidências que você não pode mais fechar os olhos. Muitas pessoas fingem que não viram, fingem que superaram, fingem que perdoaram e, na verdade, elas continuam no sofrimento. Talvez esse seja o seu caso. Por isso que você precisa, sim, ter um pouquinho de desconfiança. A desconfiança exagerada é um problema, mas você, né, depois de algum trauma, depois de alguma situação onde você saiu machucada, não é nada de anormal você ter um pouquinho de desconfiança. Então, depois de qualquer mentira, qualquer verdade se torna dúvida até que você prove o contrário. Você precisa. Não basta você ser honesto ou honesta, você precisa parecer ser honesto ou honesta. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E aqui, claro, não é você fingir ser honesto ou honesta, mas você precisa parecer. E o que é esse parecer honesta? É você ter nas suas atitudes ações condizentes com isso. Muitas pessoas, elas têm ações totalmente incongruentes com o que elas dizem ou com o que elas defendem. Então presta muita atenção nisso. Eu tenho um discurso que fala sobre fidelidade, só que o meu comportamento não é de alguém que é fiel. Faz sentido isso para você?
Então começa a prestar atenção nisso. Existem coisas que são muito evidentes e que qualquer pessoa de fora, e você inclusive, se você estivesse fora dessa situação emocional, você identificaria muito fácil. O problema é que as nossas emoções, elas dominam muitas das nossas escolhas e decisões. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. A gente vai falar daqui a pouquinho como parar de sofrer por quem não te dá valor. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live da Blindagem Emocional. Deixa eu dar um bom dia aqui para Patrícia. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Aliás, para quem está chegando aqui a primeira vez, diz de onde você é, para eu saber. A Edilene M. Pereira também por aqui. Yara Lopes, integrante da comunidade Coragem. Seja bem-vinda. Márcia Cardoso, bom dia. A Camila Isoli também por aqui, bom dia Camila, seja bem-vinda. A Lia Leal 6 também por aqui. Jack Amori por aqui também. A Bruna, seja muito bem-vinda. Socorro Magalhães, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda, que bom que você está aqui. A Jack. São Bernardo do Campo, eu estudei em São Bernardo do Campo, estudei na Metodista, fiz jornalismo na Metodista, bairro do Rude Ramos. Vamos lá então, pega papel e caneta, porque agora a gente começa a falar sobre este assunto aqui. Como parar de sofrer por quem não te dá valor. E talvez essa live seja para você, Nessa live eu garanto que fichas irão cair. E eu vou te mostrar cinco maneiras de você parar de sofrer por quem não te dá valor. Agora, a primeira coisa que eu quero continuar dizendo, que eu falei inclusive na reflexão do dia, a importância, né, de você não fugir das evidências. Existem situações que você hoje está vivendo, situações onde você se sente mal, onde você se sente inferiorizada, onde você se sente humilhada, onde você não se sente respeitada e reconhecida, e que são tão rotineiras que já se tornaram, digamos, normais para você. Só que essa situação não é normal, e eu preciso que você não se conforme mais. Isso até pode ser comum, mas não é normal. Escreva aqui, não é normal. Não é normal você ser humilhada, não é normal você ser xingada, não é normal você ser desprezada, não é normal nada disso. Ah, mas ele é assim. Ele é assim e você não tem que aceitar isso. Até quando você vai aceitar isso? Eu atendo muitas mulheres que vivem essa situação, infelizmente. E quando elas chegam, seja para a hipnoterapia, para a blindagem emocional ou para uma mentoria, elas se sentem fracas, elas se sentem incapazes de mudar essa situação. E talvez seja o seu caso também. Só que eu quero que você entenda que você e somente você pode mudar essa situação. Essa situação onde você é humilhada constantemente, essa situação onde você é desprezada, onde você se sente incapaz, inferiorizada, só você é que pode interromper isso. Porque a outra pessoa que talvez esteja fazendo isso com você, para ela, a vida é assim, para ela esse é o normal. É você que tem que se indignar com o que está acontecendo. Você não pode mais se conformar com uma vida onde você sofre o tempo todo. A vida não é apenas sofrimento, assim como a vida também não é apenas alegria. A alegria, a tristeza, a infelicidade, a felicidade, a angústia, todos esses ingredientes fazem parte do maravilhoso desenrolar que é a vida. E a gente precisa compreender que viver no sofrimento a maior parte do tempo não é normal. Não é normal você ser humilhada, desprezada, o tempo todo. Não ser valorizada, não ser reconhecida. Isso não é o normal. Então eu quero que você olhe para essa situação que você talvez hoje esteja vivendo com indignação. Você precisa se indignar com isso. E isso começa com você. Então, para de lutar contra as evidências. Para de lutar com as situações que estão escancaradas na sua cara. São situações que provavelmente não começaram ontem. Essas situações já se tornaram padrões na sua vida. E isso não começa, presta muita atenção no que eu vou te falar,
Muitas vezes isso não começa nesse relacionamento atual que você não é valorizada. Começa a identificar, provavelmente existe um padrão. Provavelmente você viveu a mesma situação no relacionamento anterior, provavelmente você vive esse padrão na sua relação com os seus pais, com os seus irmãos, com os seus amigos, ou seja, você já vive nesse padrão há muito tempo. Tá fazendo sentido isso para você? Então você precisa se indignar e parar de lutar contra as evidências. Não lute contra as evidências. Não lute contra as evidências. Se você continuar ignorando as evidências do que está acontecendo na sua vida, muito provavelmente você vai ladeira abaixo. A tendência é essa. E eu preciso ser verdadeiro com você. A tendência é ladeira abaixo. Você que precisa colocar esse limite agora. Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você, se o que eu disse fez sentido. Se você se identifica com essa situação que você está vivendo hoje. É você que precisa parar de lutar contra as evidências. Tapar os seus olhos, fingindo que nada está acontecendo, é muito confortável. É confortável, mas não resolve absolutamente nada. É confortável, mas não resolve absolutamente nada. É você que precisa tomar essa ação. E eu entendo por que você não toma essa ação. E agora presta atenção que fichas vão cair. Você não toma porque você tem medo de perder. Você tem medo de perder a situação que você tem hoje. Não, Gata, mas essa situação, ela me machuca. Eu não tenho medo de perder essa situação. Sim, no fundo você tem. Porque essa situação que você vive, por pior que ela seja hoje, ela é uma espécie de remédio para uma ferida emocional que você carrega. Escreva aqui, ferida emocional. Então esse medo de perder é uma consequência da ferida emocional que você carrega. E essa ferida emocional, ela foi criada lá atrás na sua vida. Provavelmente na gestação, provavelmente na primeira infância, ou seja, essa ferida emocional, ela está há muito tempo com você. E normalmente existem duas feridas emocionais ligadas a essa falta de valorização, a essa aceitação por quem não te valoriza. Você permite isso. E são duas as feridas que normalmente estão ligadas. A ferida, escreva aí, da rejeição e do abandono. Ferida da rejeição e do abandono. São as duas feridas que normalmente elas estão ligadas a esse comportamento de aceitar pessoas que não te valorizam, pessoas que te humilham, pessoas que te desprezam, pessoas que não te reconhecem. E aí, como que você vai entender isso? Como é que você precisa entender isso? Para sua mente, tudo se trata de sobrevivência. Guarda isso. Tudo se trata de sobrevivência. E para ela, pertencimento é importantíssimo. Porque o pertencimento nos salvou como espécie. Lá atrás, sozinhos, éramos insignificantes para o ecossistema, para os predadores existentes na época. Quando nós começamos a andar em bando, a gente derrotou os predadores. Ou seja, o medo da rejeição, o medo de ficar sozinha, de ser abandonada, é um medo que mexe diretamente com a sua mente de sobrevivência. E é por isso que a sua mente o tempo todo, ela coloca pensamentos que fazem você desistir. Eu não sei se alguém aqui se sentir à vontade, escreve eu. Mas alguém aqui já teve vontade, por exemplo, de dar um basta num casamento onde você não é valorizada, onde você não é reconhecida, onde você é constantemente inferiorizada, humilhada, e aí você construiu isso dentro de si, só que na hora H você desistiu? Eu tenho certeza que nesse grupo que está aqui agora, nessa live, tem muita gente que já fez isso, que já construiu em si essa mudança, falou o seguinte, não, eu não quero mais, basta, eu vou sair desse relacionamento. E aí o que acontece? Você simplesmente desistiu. Você falou o seguinte, não é tão ruim assim.
Isso vem fruto do quê? De um pensamento. A tua mente te controlou. E é isso que eu quero que você entenda. A sua mente te controla. Desde que você não tenha, escreva aqui para você não esquecer, blindagem emocional. Você precisa ter blindagem emocional para não desistir em situações como essa. E o que é blindagem emocional, gata? Blindagem emocional é o controle das suas emoções e dos seus pensamentos. Quando eu tenho blindagem emocional, quando eu controlo as minhas emoções e os meus pensamentos, eu posso interromper um pensamento do tipo: ah não, continua no casamento, até que não tá tão ruim assim, vamos dar mais uma chance. Existem evidências tão gritantes na sua cara que não dá mais esse relacionamento, que você talvez esteja perdendo os melhores anos da sua vida, que você fica inventando historinhas para você. Você fica contando mentirinhas para você, acreditando que um dia, uma hora, as coisas vão mudar, que a outra pessoa vai mudar. Presta atenção, ninguém controla ninguém, ninguém tem o poder de transformar a outra pessoa. Nem você. Então não fique acreditando que se você mudar, a outra pessoa vai mudar também. Ela até pode fazer isso, mas desde que ela queira. Ela precisa querer isso. Se ela não quiser, nada acontece. Então para de lutar contra essas evidências. E aqui, esse medo de perder o que você talvez tenha hoje, por mais dolorido que você viva, por mais dolorido que seja hoje, entenda, isso é uma consequência de uma ferida emocional. Tudo bem, faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho, eu vou te contar agora 5 maneiras de você parar de sofrer por quem não te valoriza. MJ Confeitaria, cheguei agora, qual o tema? Como parar de sofrer por quem não te dá valor. É sobre isso que a gente está falando. A Roseli, fui casada por 24 anos. Por 20 foi exatamente assim. Me sentia um nada. Hoje faz 8 anos que resolvi encerrar esse ciclo. Foi complicado, mas hoje estou muito bem. Parabéns. Excelente, excelente. Parabéns. Oi, Mônica. Eu tinha esse medo depois da blindagem emocional, não tenho mais. Que bom, fico muito feliz. A Branca, medo de passar necessidade. Sim. E esse medo de passar necessidade, muitas vezes, é um medo irracional, é um medo imaginário, Branca. Por quê? A sua mente, para ela, tudo se trata de sobrevivência. Então, ela vai colocar esses pensamentos. Nossa, você vai passar necessidade. Mas será mesmo que você vai passar necessidade? Será que você talvez não passe por um momento difícil, como todo mundo na vida, mas depois você tenha total capacidade de se reerguer? Eu não tenho dúvida que você tem potencial. Eu nem te conheço, Branca, mas eu tenho certeza que você tem total potencial para ser independente. Tudo bem? Faz sentido? Então, eu quero que você compreenda que existem 5 passos que eu vou mostrar agora para você parar de sofrer por quem não te dá valor. E o primeiro está altamente ligado com o que a gente acabou de falar. Primeiro passo: cure a sua ferida emocional. Existe uma ferida emocional aberta que te impede de tomar essa decisão. Por quê? É isso que faz você se cegar para as evidências. É isso que faz você fingir que nada está acontecendo. É essa ferida emocional que você tem, que você carrega há tanto tempo, que faz com que você simplesmente aceite ser humilhada, aceite ser desvalorizada, aceite não ser reconhecida. Então, você precisa fazer as pazes com a sua história. Escreva aqui, fazer as pazes com a sua história. Fazer as pazes com a sua história é você dar um novo significado para o que aconteceu. Porque você, teoricamente, não nasceu com essa ferida emocional. Aconteceu algo na sua vida, alguma experiência, algum aprendizado, algo que gerou um trauma. E com isso, essa ferida emocional está aberta e faz com que você haja para quê? Para suprir a dor dela. É como se você tivesse um corte aqui na sua mão. Imagine isso, você tem um corte na sua mão e esse corte nunca cicatriza. Então, toda vez que você toca no corte, dói, né? Porque ele não cicatriza, ele não melhora. Como é que você pode fazer as pazes com a sua história?
Você precisa dessensibilizar isso. E o que é dessensibilizar? Escreva aqui, tirar a emoção. Você precisa tirar a emoção que está associada a esse trauma. Essa emoção pode ser medo, essa emoção pode ser raiva, essa emoção pode ser tristeza. Vou contar aqui um caso para você de um atendimento recente que eu fiz de hipnoterapia que vai fazer você entender isso melhor ainda. Eu atendi recentemente uma mulher de 43 para 44 anos. Ela era casada há mais de 20 anos e estava infeliz há muito tempo. Há muito tempo. E ela, dentro desse relacionamento, extremamente desvalorizada, traída, e assim, as traições eram escancaradas, ela se sentia incapaz, ela, infelizmente, começou, né, a comer demais para fugir disso e beber também demais. Então, comida e bebida em excesso. Eu diria que ela estava a um passo do alcoolismo. A um passo, assim. Um passo não, acho que ela já estava com os 2 pés no alcoolismo. E bebendo muito, 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 muito. Só que ela não conseguia, apesar de todas essas evidências de desvalorização do marido trair, o marido falava coisas bárbaras para ela. Bárbaras, assim, de... Vou falar até de uma maneira bem... o menos pior, digamos assim, né? Feia, burra, e daí para baixo, para você entender. Daí para baixo. E ela, várias vezes, ela decidiu sair desse casamento. Só que sempre ela inventava uma história. Primeiro eram os filhos, os meus filhos, isso, aquilo. Só que os filhos agora já estão aí, acho que um já entrou para a faculdade, outro está entrando para a faculdade, enfim. Então ela está ficando sozinha. E aí ela começou a entrar num desespero. Porque agora vai ser ela com ele, né? E nessa situação. E aí a gente foi à causa. Por que ela não conseguia verdadeiramente largar essa pessoa? Porque lá atrás, quando a mãe dela engravidou dela, quando ela estava na barriga da mamãe, o pai rejeitou. O pai não quis ter essa criança e o pai fugiu. E com isso, a mãe dessa mulher que eu atendi, ela teve uma gestação solitária, né? E ela sofreu demais. E essa mãe sofreu demais. Sofreu com o preconceito, né, da cidade onde ela morava. Ela foi julgada, o dedo foi apontado para ela de diversas maneiras. E com isso, a mulher que eu atendi, que estava lá na barriga da mamãe dela, ela foi absorvendo toda essa rejeição. E o medo de ser rejeitada de novo fez com que criasse uma ferida emocional. Então, essa mulher, ela se contentou com o primeiro casamento, ou o primeiro namoro que ela teve, que se tornou o casamento dela. E para ela, a dor de continuar nesse casamento era menor ainda do que a dor dela sair do casamento. A dor dela permanecer ainda era, digamos, controlável. Isso por muito tempo. Aí ela começou a acompanhar, inclusive, aqui as minhas lives, e aí ela começou a entender. E aí foi quando ela me procurou para fazer a hipnoterapia. E aí foi quando a gente entendeu e deu um novo significado. Eu atendi ela em agosto. Não, julho. Eu atendi ela em julho. Há 2 semanas ela me mandou mensagem. Ela pediu a separação. Ela conseguiu pedir a separação. E ela sobreviveu. E por que ela conseguiu pedir a separação? Porque ela, com aquela ferida que ela tinha, aquela ferida impedia ela de tomar a decisão. Porque a mente começava a jogar esses pensamentos. Olha, você não vai conseguir sozinho, você não vai sobreviver sozinha. Nossa, você não vai arranjar outra pessoa. Olha, e esse era o discurso. E ele pelo menos não me bate. E aí com isso ela foi aceitando e se conformando a viver nessa situação. Perceba
que uma ferida emocional lá de trás estava controlando a vida dela hoje. A ferida emocional ela precisa ser dessensibilizada, porque a cicatriz vai ficar. Você não vai jamais esquecer o que aconteceu. Jamais vai esquecer. A diferença é, quando eu toco, eu não sofro, não dói. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Então você precisa curar a sua ferida emocional. Esse é o primeiro de 5 passos que eu vou te dar aqui para você parar de sofrer por quem não te dá valor. Segundo passo, e aí eu quero que você escreva essa palavra aqui. A palavra é solitude. Busque a solitude. Busque a solitude. O que é a solitude? É o amor próprio pela sua própria presença. É aquele amor que você verdadeiramente sente por você sem a necessidade de ter outra pessoa para preencher esse vazio que você tem. Solitude. Busque a solitude. E para você buscar a solitude é um trabalho de autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer. Você precisa saber a sua história, fazer as pazes com a sua história, como eu falei agora, né? Curar as suas feridas emocionais. Você precisa disso. E essa solitude é um processo que você vai construindo. Solitude, quando você sabe que você aprendeu a solitude, é quando você se sente muito bem apenas com você, sem a necessidade de, eu preciso ter alguém do meu lado, eu preciso sair para fazer tal coisa. Você até pode sair, mas sem uma necessidade de que outras coisas ou pessoas, elas tragam essa alegria para você. É a alegria por si só, por você estar sozinho, por você estar na sua própria presença. Então, isso é treinável, desde que você faça as pazes com a sua história. Enquanto você não faz as pazes com a sua história, é impossível você encontrar solitude. É impossível, é impossível. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Irã, seja muito bem-vindo. Ana Souza, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda. A Terezinha também por aqui, sejam bem-vindos. A Thelma, Betícula, a Daisy, muito bom. Ica, a Carla, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Terceiro passo de 5 que a gente está falando aqui, como parar de sofrer por quem não te valoriza. E isso eu falo todo dia de manhã aqui, ou à noite, quando eu faço as lives à noite, que é prioridade. Priorize-se sempre. Escreva aqui, prioridade, para você não esquecer. Você precisa se colocar como prioridade sempre. Você precisa se tornar a prioridade da sua vida, porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai acordar e falar o seguinte: eu vou colocar a Miriam como prioridade da minha vida. Ninguém vai fazer isso. Só você. Isso é a partir das suas escolhas, é a partir dos nãos que você vai dizer para as pessoas. Por isso que ter blindagem emocional é essencial nesse processo. Blindagem emocional, que é o controle das emoções e dos seus pensamentos, é fundamental para você poder se priorizar. Sem você se tornar prioridade da sua vida, presta atenção, você desiste. Você precisa se colocar na primeira prateleira. E eu sei que muitas pessoas aqui nunca se colocou como primeira pessoa na prateleira. Muitas pessoas colocam qualquer outra pessoa na prateleira. Colocam os filhos, os pais, os irmãos, os amigos, o chefe, a empresa, menos você. E aqui é a quebra, sim, de um paradigma. Você tem que ser a pessoa mais importante. Você tem que se colocar como a pessoa mais importante da sua vida. Ô gata, mas isso é egoísmo. Não, não é egoísmo. Isso é sobrevivência. Sobrevivência. Você precisa se colocar como prioridade. Porque a sua vida hoje ela está travada, sabe por quê? Porque você não se colocou como prioridade. Simples assim. Porque se você já tivesse se colocado como prioridade, eu tenho certeza que a sua vida não estaria travada como ela está. A sua vida travada hoje é consequência de você nunca ter se priorizado. A Branca, me sinto até pecadora me colocando como prioridade. Isso é o adestramento, Branca.
É o adestramento que eu falo. Por quê? Porque é algo que a gente foi aprendendo desde criança, de que eu tenho que pensar no outro. E eu não estou dizendo que você não tenha que ser empática, que você não tenha que fazer pelo outro, mas você precisa se colocar como prioridade. Você tem que fazer isso sem culpa. E sabe por que você hoje não faz isso e se sente culpada quando apenas pensa nisso? Porque você tem aí uma dependência. Você tem uma dependência emocional que está ligada a essas feridas. E é por isso que faça as pazes com a sua história. Porque quando você aprende a dizer não para situações, para pessoas, situações que não são boas para você, eu garanto, Branca, eu garanto para você, você faz a sua vida destravar, a sua vida destrava a partir daí. A sua vida simplesmente ela anda para frente. Ela não anda por quê? Porque você acumula um monte de tarefa que você não precisava fazer, mas você faz por quê? Porque você não quer dizer não, porque você não quer desagradar. E é por isso que blindagem emocional é tão importante, porque blindagem emocional é o controle das suas emoções e dos seus pensamentos. Quando vem esse pensamento enfraquecedor, você vai lá e corta ele. Tudo bem? Quarto passo de 5. Boa, Fábio. Excelente. Excelente colocação do Fábio. Se priorizar é importante, mas com maturidade emocional, com blindagem emocional. Exatamente. Porque senão você vai para um egoísmo. Agora, quando você tem a maturidade emocional, como disse Fábio, ou quando você tem a blindagem emocional, como eu digo, você vai ter o discernimento. É você saber. Existem coisas que não são para você. Vou dar um exemplo aqui. A Socorro, que está aqui, que é a minha mentorada, ela me trouxe ontem uma situação que era dela. E eu disse para ela, com todo amor e carinho, falei, isso não é meu, eu não vou pegar isso para mim. Né? Isso não foi com essas palavras, mas eu não vou pegar algo que não é meu. Entendeu? Isso é se priorizar. Porque se eu, do momento que eu entro nessa situação, esse problema passa a ser meu. E eu não tenho nada a ver com isso e eu não quero estar nesse problema. Isso é se priorizar. Pode ser que, eu tenho certeza que não, mas a Socorro poderia ter ficado chateada comigo. E aí, esse problema também não é meu, se ela ficou chateada. Eu tenho certeza que não, mas se ela ficou chateada, o problema é dela e não meu. Por quê? Porque também não é um problema meu. Essa é o significado que ela deu para a situação. O problema é que sem blindagem emocional você vai aceitando, porque é um condicionamento que você já tem. Por exemplo, a Branca falou de culpa, né? Se sente culpada. Sim, porque já é um condicionamento, você faz há tanto tempo. Você, há tanto tempo, Branca, deve carregar pessoas nas costas fazendo coisas que não são suas, que quando você não faz, você sente falta. Isso é condicionamento. E é por isso que você precisa ter blindagem emocional. Tudo bem? Quarto passo importantíssimo para você não esquecer. Você tem que colocar limites. Coloque aqui, limites. Escreva, limites. Para você parar de sofrer, você precisa saber quais são as suas regras. Se você não sabe quais as suas regras, você nunca saberá se a pessoa ultrapassou essas regras ou não. Você nunca vai saber. Então, existem regras que você precisa colocar até para que a outra pessoa saiba. Sabe aquela plaquinha de não pise na grama? É a mesma coisa. Existe lá uma plaquinha de não pise na grama para quê? Para as pessoas não pisarem. E ainda assim tem gente que pisa, não é? Tem gente que vai lá e pisa na grama, pula na grama, arranca a grama. Agora, quando você deixa claro para a pessoa que aqui você não pisa, você está se fortalecendo emocionalmente. E aí você está se autovalorizando. Porque tudo que eu estou te falando aqui, desde você curar suas feridas emocionais, desde você buscar a sua solitude, desde você se priorizar, com isso você está construindo a sua autovalorização. Não dá para você esperar que alguém se valorize, que alguém te valorize. Não dá para você esperar que alguém te valorize se você não se autovaloriza. Se você não coloca limite para as pessoas viverem ao teu lado. Se você
não coloca esse limite, as pessoas vão viver na sua vida como numa rave de horas. Elas vão jogar lixo em você. E é você que tem que colocar esse limite. É como se você, sei lá, tivesse uma casa nova, uma casa limpa, você limpasse a sua casa e alguém chegasse e falasse: oi, tudo bem, eu trouxe o lixo aqui, e jogasse o lixo no meio da sua sala, limpa. Agora a sua sala não está limpa, ela está suja. Você tem que botar esse limite. Opa, não, esse lixo aqui não é meu. Eu não quero esse lixo aqui para mim. Esse lixo é seu. Então você precisa saber os seus limites. Você precisa saber o que está ultrapassando. Por exemplo, numa relação onde você não é valorizada, às vezes um xingamento, uma palavra, é uma palavra que você não quer mais escutar. E você tem que falar isso, você tem que botar esse limite. Eu não quero mais ser, por exemplo, sei lá, xingada de incompetente. Ah, mas o que tem? É uma palavra, não interessa. Eu não quero mais ouvir a palavra incompetente. Então, a partir de agora, você não fala mais a palavra incompetente para mim. Porque se essa pessoa fala a palavra incompetente, ela infringe uma regra. E aí cabe a você. Ou você multa ela, né? Ou você dá um basta nisso, ou você aceita. Eu espero que você não aceite mais. Tudo bem? Faz sentido? Coloca aqui se isso faz sentido para você. Eu vou te falar o quinto passo para você parar de sofrer por quem não te valoriza. Boa, Letícia, muito boa. Vocês estão ótimos hoje nas frases, olha só. Sempre falo que não podemos ser vaso sanitário de ninguém. Excelente definição. É isso. Mas você tem que botar o limite. Né? Você tem que falar o seguinte: nesse banheiro você não entra. Nesse banheiro você não entra. Você quer jogar, né, os teus lixos, é outro banheiro. Aqui não. Se você não tem as suas regras, por isso que na blindagem emocional, o meu programa de 21 dias, a gente tem um dia, né, que a gente fala das regras, as suas 5 regras. Quais são as regras que você não vai deixar ninguém passar por cima? E você tem que deixar isso claro para as pessoas ao seu redor. E você, mais do que nunca, você precisa respeitar essas regras. Para que, quando alguém, seja quem for, desrespeitar essa regra, você fale o seguinte: parou. Faz sentido? E agora vamos para a quinta. O quinto passo aqui. E eu quero que você escreva vida de coragem. Por quê? Você precisa construir a sua vida de coragem. Você hoje provavelmente está numa situação onde pessoas não te valorizam e você aceitando isso, é porque você hoje não tem um sentido para a sua vida. E o que é a vida de coragem? A vida de coragem é o que eu chamo de vida do agir com o coração, porque coragem é ação. Coragem, o significado da palavra coragem é agir com o coração. Coragem não é apenas bravura, coragem é ação. Então a sua vida de coragem é a vida que é boa para você. A vida de coragem é a vida de acordo com as suas regras, com os seus limites. Talvez na sua casa a tua regra seja, sei lá, assistir Netflix todo dia. É a tua regra, tá tudo bem. Se eu estou na sua casa e eu não quero assistir Netflix, eu preciso saber disso e talvez eu tenha que ir para uma outra casa. São as suas regras. A vida de coragem é aquela que está de acordo com os teus talentos, com as tuas habilidades, com o que é bom para você, o que te faz feliz. E aí você precisa ter um horizonte aonde você quer chegar. Uma vida sem sentido é uma vida extremamente perigosa. Por quê? Porque você acaba se tornando facilmente manipulável. Facilmente manipulável. Boa, Pepita! Vida de coragem começa hoje. Excelente. Essa vida de coragem é uma construção que você precisa trabalhar todos os dias nela. E é por isso que pôr limites é tão importante. Porque quando alguém ultrapassa esse limite, provavelmente está afetando a sua vida de coragem. Aquela vida que você quer. Porque a vida da mediocridade é a vida que talvez hoje te faça sofrer. É aquela vida média, aquela vida conformada, é aquela vida onde você não é reconhecida nem valorizada. Isso não é vida. Isso é sobrevida. E você não está aqui para apenas sobreviver. Para sua mente que quer garantir a sobrevivência, isso é ótimo. Você apenas sobreviver. É isso que ela quer.
E é por isso que você precisa ter blindagem emocional, porque a mente hoje te controla. Agora, quando você aprende, através da blindagem emocional, a controlar as emoções e os seus pensamentos, eu garanto para você, você vive, você não sobrevive. Tudo bem? A Samara, por que temos tantos medos? Sabe por quê, Samara? Primeiro porque o medo é uma emoção. Primeira coisa que você precisa entender, o medo é uma emoção que te protege. As emoções servem para nos proteger. E esses medos que a gente tem, a gente precisa separá-los em dois. Escreva aí se você puder. Medos reais e medos imaginários. O medo real é aquele que aparece verdadeiramente para te proteger. Vamos imaginar, Samara, que você, sei lá, você vai numa praia e aí você começa a nadar. Você está lá em Boa Viagem, né? Você está lá em Boa Viagem. E aí tem um tubarãozinho ali, né, nadando junto com você. Quando você percebe o tubarão, o que vai dar? Vai dar medo. O medo é como um alerta, nesse caso, para você nadar o mais rápido possível e sobreviver. Ou seja, o medo te protege. Esse é um medo real. O medo aparece para te proteger. O problema, e aí vem a sua pergunta, por que temos tantos medos? Eu complementaria com medos imaginários. Por que nós temos tantos medos imaginários? Porque a sua mente, ela vai, através das suas experiências e aprendizados, ela vai criando espécies de caixinhas para te proteger. Então, quando você, por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação, tá bom, Samara? Não sei se é o teu caso, mas vamos imaginar o seguinte. Lá atrás, você teve uma situação, num relacionamento, onde você foi traída. E aí, a tua mente viu o quanto você sofreu com aquela situação, que cria ali uma interpretação de que relacionamentos são ruins. E aí você não consegue mais se relacionar de uma maneira natural com alguém. Você acha que todo mundo, a tua mente acha que todo mundo que vai se aproximar de você vai fazer a mesma coisa do que foi feito anteriormente. Esse é um medo imaginário. E aí você não faz. Isso você amplia, Samara, para qualquer área da sua vida. A área financeira, a área de hábitos, a área da saúde, para qualquer área. Fez sentido para você? Entendeu por que nós temos tantos medos imaginários? A Pepita, acredito que o medo nesse sentido é o de magoar o outro, de não ser aceito, de ser taxado de ignorante, chato, enfim, medo de errar. Que é um medo imaginário, Pepita. Entendeu? É isso que eu expliquei para a Samara. É um medo imaginário que vem através das suas experiências. E aí, por exemplo, o medo de errar é um medo totalmente imaginário. Isso é uma defesa. Isso, para sua mente, ó. Guarda isso, ó. Se você puder anotar, colocar na geladeira, assim, colocar na parede da sua sala, coloca. Tudo se trata de sobrevivência para sua mente. A sua mente não quer saber se você, Pepita, vai ser feliz ou não. Para ela, o que importa é você sobreviver mais um dia. E para isso, ela quer que você não se arrisque. Então vamos imaginar lá atrás, eu vou dar um exemplo que aconteceu já comigo. Já contei algumas vezes na blindagem emocional, em lives também. O que eu faço hoje aqui, de fazer live 2 vezes por dia, era algo muito difícil para mim há cerca de 4, 5 anos. Eu travava. Eu não conseguia ficar na frente de uma câmera aqui falando. E olha que engraçado, eu fiz jornalismo, trabalhei muito tempo por trás das câmeras, nos bastidores, mas eu nunca fiquei na frente, eu tinha vergonha. E por que eu tinha essa vergonha? Aí, graças à hipnoterapia, eu entendi. Aos 6 anos de idade, eu mudei de escola, e foi meu primeiro dia na escola. Eu chego na escola, imagina, primeiro dia, você não conhece ninguém, uma criança de 6 anos, totalmente envergonhado, e aí a professora pede para que eu me levante e eu fale o meu nome, né? Estava chegando, a professora foi gentil até esse ponto, né? Se apresente, né? Aí o que aconteceu? Na hora que eu fui falar o meu nome, eu, ao invés de falar Márcio Ogata, eu falei Márcia Ogata. O que aconteceu? Todo mundo riu, inclusive a professora. Ela riu também. Aquilo foi um aprendizado para minha mente.
opa, você falando em público, você pode morrer. E aí virou essa interpretação. Então, toda vez que eu tinha uma situação para falar em público, eu sofria. Era a minha mente me protegendo através das emoções. Por exemplo, quando eu atuava no jornalismo, eu fui convidado muitas vezes para dar palestra para estudantes. E eu cheguei a dar palestras, mas eu sofria até chegar lá. Porque era o meu corpo me protegendo, a minha mente me protegendo. Eu tinha desinteria, vômito, tudo que você imaginar. Mas a hora que acontecia a palestra, surgia naturalmente como eu estou falando aqui. Ou seja, uma defesa. Faz sentido? Então, eu tinha esse medo de errar de novo, né, de falar o meu nome errado, né, uma coisa que às vezes a gente fala, né, às vezes a gente se enrola, mas naquele dia uma criança de 6 anos sentiu aquilo e aquilo virou uma defesa. Tudo bem? Faz sentido isso? Coloca aqui se fez sentido. A Ana, o medo sempre nos acompanhará. Mas com blindagem emocional aprendemos a controlá-lo. Exatamente, porque é o controle das emoções. E o medo é uma emoção. Identificar quando é real ou imaginário. Perfeito, Ana. Exatamente. Por isso que você precisa ter blindagem emocional. Beleza? Boa, fez sentido. Excelente. Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje de manhã com você, mas à noite tem live da blindagem emocional. Ó, e se eu fosse você, se você gostou dessa live, eu não perderia. Sabe por quê? Porque a gente vai falar sobre os segredos da infância que a sua mente esconde. Eu vou mostrar alguns segredos da sua infância que você nem sabia e que a sua mente esconde para te proteger. Tá bom? A Pepita, preciso então descobrir o que me aflige, o que está por trás desse medo ou defesa. Esteja na live da noite, porque você vai entender mais coisas, eu garanto para você, tá bom? Estaremos juntos às 21h07, 9h07 da noite, tá bom? Um grande abraço.